E aí, tá chegando aí, você está assistindo pela internet? Aí, tá dando para acompanhar um pouquinho? Tá dando? Tá fazendo. Então vamos lá. Então vamos só retomar aqui a relação para colocar talvez a relação entre a matriz de rotação SO3 e SO2 de uma outra forma. Nós temos visto o seguinte, então, que no espaço dos espinores, a rotação SO2 é assim, né? Ela se relaciona à rotação S, a rotação R, desse modo aqui. Essa é a relação que nós tínhamos escrito no início, né? R é menos 1 e J, sigma J. Então é a relação entre SO2 e SO3. Lembrando que a matriz S, então, depois que nós determinamos a matriz S, né? Então nós vimos isso também, né? Vimos que a nossa matriz S, então, como solução da nossa busca, ela apresentou essa forma aqui, né? I, θ, I, sigma I sobre 2, e as nossas matrizes R apresentaram essa forma I, θ, I, ômega I. Então, isso aqui era dado, isso aqui foi a nossa solução. Aí nós vimos que a matriz S é SO2, portanto, o inverso dela é o hermitiano conjugado. Então, aqui já posso colocar com S dagger. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos multiplicar essa equação aqui esquerda por S dagger, que o S dagger inverte o S. E claro, e aqui a direita por S. Então, vou fazer a mesma operação aqui. Vou colocar um S dagger aqui. Lembrem-se que esses objetos aqui são simplesmente números, são elementos de matriz. Isso aqui não é uma matriz fechada, são os elementos da matriz. Então, são meros coeficientes, são meros, essa matriz ela passa direto para cá. E coloquei aqui à direita a matriz S. Só para limpar o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo ficou sigma I. E o lado direito ficou R a menos 1 IJ S dagger sigma J S. Perfeito. Agora, essa equação aqui é uma equação que tem um índice vetorial livre, que é I. Aqui é R menos 1 IJ. Então, nada me impede de pegar essa equação também e multiplicar à esquerda por um R KI e à direita fazer o produto matricial RKI. Ou seja, ó, apliquei RKI desse lado, RKI desse lado, implicitamente, claro, somando em I, estou fazendo o produto matricial. Então, do lado esquerdo, nós vamos ter RKI sigma I. Do lado direito, RKI vezes R menos J é uma matriz pela sua inversa. KI e J, isso aqui me dá um delta, é inverso, me dá um delta de KJ. Então, eu vou produzir do lado direito o delta de KJ vezes S dagger sigma J S. E aí, claro, se isso aqui é delta de KJ, esse lado aqui fica simplesmente S dagger sigma K. Então, a gente tem essa relação escrita desse modo também. Se eu colocar o S dagger à esquerda do sigma, quem eu ganho aqui é a própria matriz R de rotação. Então, simplesmente é para reescrever essa relação, só fiz isso tudo para reescrever essa relação, invertendo a ordem, botando assim, ó, S dagger sigma I S pode ser escrito como sendo R e J. Então é uma maneira alternativa, né, de escrever o conteúdo das duas equações é o mesmo, é só uma questão de inversão de. Muito bem, então já ficou bem estabelecido para nós a relação entre a álgebra de Lie, quer dizer, no fundo, né, as rotações do espaço espinorial e as rotações no espaço de coordenadas. Então está claro para nós a relação entre SO3 e SO2 e está claro para nós, então, que os espinores absorvem as rotações, né? É como se as rotações são feitas aqui no espaço-tempo, né? Vou prescindir do eixo C. Então, vamos dizer, eu estou aqui no espaço
espaço, tem as minhas coordenadas x, y, z. Então aqui eu tenho o espaço de coordenadas. Tenho aqui, em cada ponto do espaço, eu posso criar um espaço auxiliar, que é o espaço dos espinores. Então aqui é o espaço da aula do grifo, o espaço aqui no campo tridimensional. Então, nesse espaço aqui residem os espinores. E nesse espaço aqui residem os vetores. E, obviamente, residem os tensores. Então, quando eu faço uma rotação, nós estamos adotando sempre o ponto de vista passivo. Nós rodamos o sistema, rodamos o observador, passamos por outro sistema de referência, por exemplo, x', y', uma rotação no ângulo θ. Então, o que nós estamos vendo é que esses vetores aqui sofrem aquela rotação R, e esses espinores que não estão no espaço, essa rotação, que é a rotação R, que é a rotação R de θ, essa rotação que vai me fazer com que, desse ponto de vista desse observador, esse vetor seja V', essa rotação R, ela vai chegar aqui como sendo a rotação S de θ. Essa rotação que vai transformar esse espinor, ao mesmo tempo que essa rotação transforma esse vetor dos tensores, como a gente tinha visto, certo? Então, esse é o conceito que está em jogo. Então, quando a gente faz isso, se a gente muda de observador, a gente sempre tem que ter uma correspondência entre a observação feita no referencial de partida e a observação feita no referencial que foi que aqui se chegou. Então, os espinores absorvem essa noção de rotação. Então, eles podem ser empresas físico-energéticas. Eu fazendo uma rotação, eu sei conectar o espinor visto por um observador, o espinor visto por outro observador, mesmo que ele não viva no espaço tempo, mesmo que ele viva em outro espaço. Então, vamos agora observar a seguinte grandeza. Nós sabemos o que é um escalar. Do ponto de vista do espaço euclidiano tridimensional, uma grandeza escalar, φ, é uma grandeza que, ao fazer uma rotação R, ela não se transforma, é igual a φ. Eu faço uma rotação, ela não percebe a rotação. No espaço espinorial, vou botar aqui o espaço da álgebra do livro, se eu fizer uma rotação, eu vou fazer uma rotação do espinor. É o espinor que vai em outro espinor, através da matriz S. Vamos observar essa grandeza aqui. Imagina que eu componha essa grandeza aqui do espaço espinorial. Então, isso aqui é módulo π1 ao quadrado mais módulo π2 ao quadrado. Ou seja, essa grandeza aqui, psi-alfa, está psi-alfa, Essa matriz aqui é o conjugado euclidiano, é a matriz linha, e essa aqui é a matriz volume, isso aqui está me dando uma espécie de produto escalar. Se nós fizermos uma transformação, se eu faço uma mudança de referencial, então o outro observador, ele vai perceber essa grandeza. Ele vai escrever essa grandeza, psi' dagger, psi'. Só que eu sei agora quem é psi' em relação ao psi. Quer dizer, a minha rotação entrou nos espinores através da matriz S2S. Então, esse objeto aqui, ele é psi' dagger, S dagger. Esse objeto aqui é S, psi. Mas a matriz SO2, ela é justamente unitária. Então, isso aqui é igual a psi dagger. Então, essa grandeza aqui é uma grandeza escalar. No espaço dos espinores, eu posso, então, definir uma grandeza escalar, que é justamente psi dagger. Então, isso nós chamamos de o primeiro bilinear fermiônico. Eu consigo formar uma grandeza escalar a partir do espinor. Então, essa grandeza aqui, ela é invariante do ponto de vista do SO3. Essa grandeza aqui se transforma sim, ela é escalar. Do ponto de vista do espinor, do ponto espinorial, os espinores individualmente se transformam, mas essa grandeza aqui fica invariante. Essa grandeza é o invariante rotacional no mundo dos espinores. Vamos compor agora uma outra grandeza. Vamos pegar uma grandeza que possa ser feita assim. Imagina que eu construo uma grandeza que tem a seguinte estrutura: ela é psi dagger,
coloco aqui uma matriz sigma e coloco aqui o psi. Ou seja, essa grandeza aqui é um conjunto de 3 grandezas. Eu vou pegar psi d'H com a matriz sigma 1, com a matriz sigma 2 e com a matriz sigma 3. Eu vou construir 3 quantidades. Vamos chamar uma quantidade, vamos chamar aqui Q1. Essa grandeza Q1 é psi d'H sigma x psi. Todo mundo já sabe quem é o sigma, as matrizes igual de 0 e 0. Então isso aqui vai ficar psi1 estar vezes psi2 mais psi2 estar psi2 estar psi. Que a matriz sigma x vai fazer isso, 0, 1, 0, ao atuar em psi1 e psi2, ela traz o psi2 para cima e o psi1 para baixo. Com a matriz que eu tenho desse lado aqui é psi1 estar, psi2 estar, então ela vai, esse resultado vai dar psi1 estar vezes psi2 mais psi2 estar vezes psi1. Então eu construí essa grandeza. Vamos construir agora essa grandeza de 2. Psi d'H sigma y psi. Então eu vou pegar psi1 estar menos y psi2 menos i psi1 estar psi2. Mais i psi2 estar psi1. Então, essa grandeza aqui é uma grandeza real, um número, mas o seu conjugado é complexo. Essa grandeza aqui também é uma grandeza real, porque é esse número mais o seu conjugado complexo. E vamos construir a grandeza de 3, que vai ser psi d'H sigma z psi. Isso aqui vai ficar psi1 estar psi1 menos psi2 estar psi2. Também uma grandeza real. Então nós temos essas 3 grandezas. Vamos fazer então agora uma transformação de rotação no nosso espaço. Então, se a gente pegar essa grandeza aqui, psi d'H sigma i psi, que genericamente representa qualquer uma dessas 3, se eu fizer uma rotação, isso aqui, do outro observador, ele vai ver um espinor psi' d'H, e depois os espinores psi. Agora nós sabemos que esses espinores se transformam. Isso aqui vai dar dando para a gente psi d'H no S d'H. Nossas matrizes sigma e os nossos psi. Mas agora, essa relação aqui, nós sabemos, a relação entre SO3 e SO2 está aqui. Eu apaguei, estava aqui. Isso aqui é justamente F IJ sigma J. Esses R são elementos de matriz, eles podem passar, transitar à vontade. Então isso aqui deu para a gente, tudo, R IJ sigma J psi. Ou seja, essa grandeza aqui nada mais é que o Q e I. Essa grandeza aqui é um Q. Então eu estou mostrando que essas 3 grandezas, essas 3 componentes, Q1, Q2, Q3, quando eu efetuo uma rotação no espaço espiral, essa grandeza responde no espaço-tempo. Ela sofre uma rotação exatamente igual à rotação que os vetores sofrem lá no espaço tridimensional. Os vetores se transformam desse modo aqui. Então, eu construí uma grandeza a partir dos espinores. Dos espinores e das matrizes, da álgebra de Lie. E o que a gente está mostrando é que esse compacto, que 3 objetos não necessariamente formam um vetor. Eu posso colocar 3 escalares juntos e 3 escalares não formam um vetor.
O que caracteriza o vetor é uma lei de rotação que misture essas componentes entre si de acordo com a matriz de S sobre 3. Quer dizer, se eu pegar um escalar φ1, pode falar. Faz um filme, primeiro ali, Aonde? Aqui? Calma, aquele último. Você botou que seria Aqui J. J. Está errado. Obrigado. Olha. Aqui J. Errado. Obrigado. Então, essas três grandezas, se essas três grandezas são escalares, quando eu fizer uma rotação, φ1' é igual a φ1, φ2' é igual a φ2, φ3' é igual a φ3. Quer dizer, reunir três escalares não significa formar um vetor. Nem que eu queira, né? Nem por decreto. Boto três escalares junto, três escalares são três escalares. O que caracteriza um vetor? Se eu colocar três grandezas, e eu souber que por rotação, se eu fizer uma rotação em torno do eixo de x, eu sei que em torno do eixo do z, eu sei que φ1' vai ser cosseno de θ, φ1 mais seno de θ, φ2, e assim vai. Mas o que caracteriza o vetor é um conjunto de três componentes que, por rotações, seguem exatamente esse padrão. Então, essa grandeza que nós construímos aqui, esse conjunto de três grandezas que nós construímos aqui, eu formei um objeto e olhei, e esse objeto, depois que eu faço uma rotação no espaço espinorial, esse objeto responde no espaço-tempo. Então, a gente conseguiu construir um vetor do espaço tridimensional às custas de um espinor que está no espaço. Dos espinores, que está na álgebra de Grito. Então, eu consigo, né, o que nós fizemos basicamente foi isso aqui. A gente construiu esse objeto aqui, que a gente chamou, né, genericamente de uma flechinha aqui, que tem essas três componentes. C1 C2 mais C1, C2 está. C2 está assim. Foi menos I, C1 está. C2, I, então, o que nós estamos mostrando é que essa grandeza é um vetor do espaço. Então, ou seja, se eu fizer, por exemplo, fizer uma rotação R de um ângulo θ em torno do eixo dos X, o que eu faço essa rotação de um ângulo θ em torno do eixo dos X? Como é que eu represento essa rotação exponencial de I, θ e aquela nossa famosa matriz ômega 1? Estou fazendo uma rotação em torno do eixo dos X. Quem é a nossa matriz ômega 1? Nossa matriz ômega 1 é 0, 0, 0, 0, 0, menos I, 0 e 0. Essa matriz aqui gera uma rotação em torno do eixo do X por um ângulo θ. Então, se eu fizer essa rotação aqui no espaço θ, eu vou ter que C1 estar C2 mais C2 estar C1 linha vai ser cosseno de θ, C1 estar C2 mais C2 estar C1 mais seno de θ menos I, C1 estar C2 mais I, C2 estar C1. Aí vamos ver menos I. A rotação em torno do eixo, a rotação em torno do eixo do X. Então tá, né? Isso aqui vai ser igual a C1 estar C2 mais C2 estar C1. Então por quê? Porque esse objeto aqui se comporta como um vetor. Se eu faço uma rotação em torno do eixo do X, claro que essa componente muda. Então, o exemplo para essa matriz aqui, se eu fizer essa matriz sabendo que minha ômega 1, no final do dia, essa matriz aqui vai dar para nós, como nós sabemos, esse resultado aqui, vai dar para nós 0, 0, 1, 0, 0, 0, seno de θ, seno de θ, 0, seno de θ, cosseno de θ.
Essa matriz aqui, ela deixa o eixo do x invariante, então é uma rotação do eixo do x, e ela faz uma rotação do plano YZ. Então é claro que essas duas componentes vão mudar. Então, como esse objeto que a gente acabou de provar, ele reage como um vetor, se eu fizer uma rotação em torno do eixo do x, as componentes y e z dele vão se mesclar através dessa transformação aqui. Então, ela vai ter aqui menos i psi está psi mais i psi está psi vai ser igual ao cosseno de θ menos i Então, é a lei típica de transformação de um vetor sobre rotações em torno do eixo do x. Então, o que é crucial para nós é mostrar que, a partir de um espinor, eu já consigo ir para o espaço-tempo construindo um vetor. Tudo fica igual se eu pegar dois espinores distintos. Suponhamos que eu pegue um espinor psi e pegue um espinor psi. Se eu formar essa grandeza aqui, psi dagger, psi, essa grandeza também vai ser um vetor. Se a gente fizer a rotação dela, né, o que vai importar é que esse cara aqui vai trazer o S dagger aqui para a direita dele, os sigmas estão aqui, e os aqui eu vou trazer o S. E no final de tudo, isso aqui vai formar o nosso R, J, sigma, J. Então, quer dizer, na verdade, eu posso dizer isso aqui, ó. Vou pegar essa grandeza aqui. Isso aqui é igual a R e J. José? Pode falar agora. Você que gosta de caminhos da mente, Eu gosto de quê? caminhos da mente, Não sei. você não acha que no fundo tem uma regra geral, vamos dizer, pega um cara no Egito Antigo. Então ele fazia o conceito de permanente e de contingente. Não sei. E aqui a gente sempre faz também uma informação, a gente vai estudar um assunto, você cria um invariante Certo. e os rotativos, aí, os contingentes, né? E você encontrou um invariante, e essa é toda a ideia do grupo, aplicada no caso que eu não tenho, e daí você começa a ver quem começa a ser rotativo aí, né? E isso é muito mais, acho que está na mente da gente. Você pode estar no Egito Antigo, estar com o spin, tentando entender, e a tua mente vai desembocar nisso. Assim, eu acho que entendi, vê se eu estou te entendendo, né? Não sei se é filosoficamente ou como é que se diz, teologicamente, né? A gente está sempre procurando, eu acho que um absoluto, é isso que você está dizendo? A gente procura sempre eu uma acho que referência existe uma absoluta, mente humana. Né? A teoria de grupo ela faz um pouco isso, né? E essa mente tem uma estrutura. Sei. E essa estrutura ela precisa de ter, sei lá, você pode chamar de permanente, variante, o que quiser, e contingente, relativo, aí rotativo, e você funciona nisso. Só que isso aqui é meu. Só que o sujeito, um tempo atrás, ele tinha que discutir, vamos dizer, religião, essas coisas assim, né? E ele encontrava isso. Hoje você quer discutir spin. Certo. Mas você está discutindo da mesma maneira, no fundo, que nem ele. Tem uma matriz de pensamento. Tem uma aí, matriz né? ali que você está fazendo. Entendi. Eu acho que a teoria de grupo é muito isso, ela te dá essa matriz de pensamento. Você vai procurar grandezas absolutas, né? Grandezas, vamos dizer, imutáveis. A partir dessas grandezas imutáveis, você consegue ver tudo aquilo que pode acontecer que as deixa imutáveis. Né? A teoria de grupo é isso. Você vai procurar um invariante. No caso da relatividade artificial, a velocidade da luz. Né? No caso aqui do grupo SO3, é o módulo do vetor, é o produto escalar. O produto escalar é a grandeza imutável. Você vê, o produto escalar resiste
A que tipos de transformação? O produto escalar resiste a todas as rotações SO3, ele é imutável. E aí, agora eu pergunto, o que muda quando eu faço transformações de SO3? Mudam os vetores, mudam os tensores e muda uma categoria de grandezas nova que eu descubro a partir dessa lei de mutabilidade. Se o produto escalar, se a métrica é invariante, como nós falamos, uma isometria, se eu busco as isometrias de uma métrica, eu sou levado a um espaço novo, que é o espaço dos espinores. Eles também mudam, mas eu posso construir grandezas imutáveis e grandezas mutáveis a partir dele. Eu acho que uma matriz de pensamento é essa, né? O imutável, o invariante, te define um conjunto de transformações. E aí esse conjunto de transformações, que deixa essa grandeza invariante, ela pode atuar de uma forma sistemática, que é o que a gente chama de covariante, de maneiras bem definidas, né? Ela cria estruturas de transformação em certas grandezas. Em física, a gente está buscando isso. Quando escreve uma equação ou é vetorial, ou é espinorial, ou é tensorial, né? A gente soma sempre grandezas homogêneas. Então, soma vetor com vetor, tensor com tensor, espinor com espinor. Então, você cria categorias, né? A partir desse imutável. Se eu estou entendendo bem a história do Egito Antigo, você cria as castas, né? Os escribas, os operários, os escravos, né? Você cria os pastores, os agricultores, você cria as castas, todo mundo estava em função de um imutável, que era o Deus, ou sei lá. Então, você cria imutáveis, tem um imutável, cria grandezas que seguem padrões de transformação, essas grandezas vivem em categorias bem definidas, mas depois, né? Essas grandezas, categorias bem definidas, elas não se misturam. Então, quer dizer, vetor vai em vetor, tensor vai em tensor, espinor vai em espinor. Mas agora você pode construir a partir dessas grandezas, combinando essas grandezas, você faz a transição de classe. Se você combinar um espinor com outro espinor, você pode chegar no escalar. Se você combinar um espinor com outro espinor, você pode chegar no vetor. Se você combinar um vetor com um vetor, você pode chegar no escalar. Se você combinar um vetor com um vetor, você pode chegar num tensor. Se você combinar um tensor com um vetor, você pode chegar ou num outro tensor ou num outro vetor. Então, você começa a criar mutações, né? Quer dizer, combinações, transições de classe por causa dessas combinações. Mas cada grandeza está sempre determinada a sofrer um padrão típico de transformação. É assim que a teoria de grupo funciona. Esse é o conceito de covariância que a gente coloca em física, e a gente sempre enquadra as grandezas físicas numa categoria. Uma grandeza não pode, ao mesmo tempo, ser vetor e escalar. Ou era vetor ou era escalar. Ou era tensor ou era espinor. Então, as grandezas em física, elas têm que se adequar a essas categorias. Agora, vai depender, né, de quem é o teu grupo de imutabilidade. Se for a rotação, você vai classificar as grandezas pela rotação. Se for, por exemplo, uma simetria SUN, vai ser simetria SUN. Se for, por exemplo, a simetria do grupo de Lorentz, né, na relatividade especial, você vai categorizar as grandezas pelo grupo de Lorentz, como a gente acabou daqui umas 2 aulas. Mas é esse o pensamento, a matriz de pensamento, eu acho que é assim. Pode falar. Então, aqui só uma propostazinha aqui, só para vocês darem uma pensada. Então, nós vimos que nós podemos combinar espinores para formar vetores. E aí, é claro, a partir de vetores eu posso multiplicar vetores, formar tensores aí, né? Aí a gente faz o que quiser. Só queria chamar a atenção de vocês, então, para esse fato. Imagina, então, isso aqui, dado o vetor de posição do espaço. Só de hoje, já estou perguntando, só nessa coisa. A teoria de Gage, que é a grande teoria do século XX, talvez ela tenha tomado essa dimensão forte dela reescrever, para quem não sabe, a relatividade geral, essas QD, etc., justamente por ela ser mais próxima, vamos dizer, ao Egito Antigo. Sei. Então, na simetria, você tem o conceito de imutabilidade e rotabilidade. Tá? E por isso, talvez, que ela é muito forte dentro da... Que a pergunta que tem, será que a gente não tem uma estrutura de pensamento? E que a gente, no fundo, está repetindo, só que agora a gente acha que é científico, que o cara do Egito era um idiota, entendeu? Mas no fundo a gente está repetindo... E a teoria de Gage não seja um reflexo, no fundo, dessa mesma busca entre permanência e não permanência, entende? Assim que a gente... A gente pergunta, olha, meu filho é sociólogo... Até só uma coisa, falando, eu te passei por e-mail uma coisa do Salan. Eu vi lá. Você chegou a encontrar aquilo, como é que se chama? Beauty of Symmetry. Hein? Beauty of Symmetry. The Beauty of Symmetry. Mas eu acho que não é Beauty, Beleza é uma simetria. simetria. Uma coisa assim, né?
Que era bom você passar para todos Eu nós, acho assim, vocês, nessas coisas. lá eu tenho ele. Quem fez foi o Mussardo lá da Cícera. O Giuseppe Mussardo, ele está agora ligado. O Giuseppe Mussardo lá da Cícera, ele está ligado agora com essa parte de divulgação científica, está fazendo muitos projetos de Pode divulgação. falar para ele, porque Não, ele falando, muitos projetos de divulgação científica na Itália. E ele fez esse filme do Salão. Ele fez toda essa. Fez assim, uma série de entrevistas e pegou filmes do Salão, reuniu, fez um documento, fez um curta-metragem, um documentário, né? Fez um documentário com uma cineasta lá da Itália. Ficou muito legal, não sei se vocês viram. Eu vou passar para vocês então o link sobre a história do Salão, contando a interseção dele com a física, tudo. Mas está muito bem feito, porque o cara é físico, o Giuseppe é físico, lá da Cícera, mas ele pegou uma cineasta para fazer a parte técnica de cena, ficou um trabalho muito bonito. Né? Mas a história é uma coisa da simetria. É simetria. Né? Então, só para o pessoal entender, né? Aqui para mim passou foi o Silvio que usaram lá mesmo. Foi o Silvio, né? Entendi. Não, já tinha saído só uns 3 meses atrás. Eu acho que saiu eu não sabia. Eu não te falei, cara, nem te falei, desculpa aí, mas vou passar para a garotada então, domingo. Tá? Então não vai ter música esse domingo, mas domingo vai ter salão. Uma perguntinha só, uma coisinha só, porque o meu filho estuda sociologia, eu tento discutir algumas coisas com ele, e a gente vê que esse pensamento lá na antropologia, sobretudo na antropologia, né, essas questões de definir as tribos, né, como é que essas tribos se relacionam, o que é, vamos dizer, o invariante que define uma tribo urbana, ou uma tribo, e dentro da sociologia é impregnado desses conceitos, dessas matrizes de pensamento também. Na química eu não sei, se tem algum químico aqui, ou alguém que tem uma namorada química, ou o namorado dela eu sei que não é químico, seu namorado não é químico, é físico, mas se alguém aqui tem alguma relação com alguma pessoa da química, né? Como é que é essa estrutura? Na química, na matemática a teoria de grupo está aí para dizer, mas na física, né, essa estrutura de pensamento, a gente sempre define, quer dizer, a estrutura que se criou a partir da simetria, a gente sempre define algo que aparece como imutável, sob dadas circunstâncias, isso aí define todas as transformações que deixam imutável, você cria estruturas, né, categorias a partir disso, e essas categorias ou se relacionam ou não se relacionam, então você cria inter-relações a partir dessas transformações, é um padrão de pensamento, quer dizer, na religião, né, como você está falando lá no Egito Antigo, isso aí criou uma série de categorias religiosas na sociedade, e todo mundo se conformava com a sua posição, porque todo mundo sabia que estava no multiplete, né? Todo mundo estava numa representação do grupo, sabia que aquela representação só podia sair de representação se você fizesse algum tipo de transição. Eu acho que o conceito eu acho que o nosso raciocínio científico, ele trouxe coisas evidentes, né? Mas ele perdeu essa noção de imutável. Isso aí. Essa palavra imutável para ele é uma palavra meio... Mas talvez a gente tenha substituído, né? Eu acho que, por exemplo, uma ideia que permeia muito, sobretudo a física e a ciência em geral, é a ideia de unificação. A gente vê em várias áreas do conhecimento, né, essa discussão da unificação. Então, você tem que buscar, né, a origem da diversidade a partir de uma matriz em comum. Acho que a biologia entrou muito nisso, né, com a teoria das espécies, né? Darwin buscou no fundo isso. Por que o cara que tem asa, de repente, não é igual ao mamífero? Ele foi buscando, né, a origem das espécies. Eu acho que era o conceito de unificação. Quer dizer, a diversidade ela tem uma origem em comum. A teoria modelo padrão é isso, mostrar que as 3 interações têm a mesma origem, eletromagnetismo, interação fraca, interação forte, sai de uma matriz única. E aí se ramifica nas 3 interações. A gravitação pode entrar aí também. Eu acho que talvez esse conceito de imutável, né, ele tenha evoluído um pouco. Não sei, eu estou só também fumando, tá? Então, esse conceito de imutável, eu só estou falando, não precisa fumar junto comigo, não. Então, esse conceito de imutável pode ser que tenha sido substituído pelo conceito de unificação. Não sei, perguntar um histórico da ciência aí, ou algum filósofo da ciência pode discutir isso melhor. Vale a pena fazer essas observações, porque o conceito de imutável deve permanecer imutável. Oi? O conceito de imutável deveria permanecer imutável. E o que é interessante é o que é imutável para uma dada situação não é imutável para outra. Então aí que vai o conceito de unificação. De repente, vários imutáveis, eles vêm de um imutável único. Aí está o conceito de unificação. Quer dizer, o que é imutável por SO3 não necessariamente é imutável por SO2 único. Quer dizer, o que é imutável pela interação forte não é necessariamente imutável pela interação fraca. Mas tudo isso vem de um SO5 único, onde tudo é imutável. Então, de repente, você pode ter um imutável único, esse imutável vai gerar
diferentes imutáveis. Nós estamos aqui, nós estamos percebendo diferentes imutáveis, SO3, SO2 e 1. E a gente quer perceber, talvez esses 3 imutáveis venham de um imutável único. Aí a gente sai dessa ideia para unificação. Acho que é um pouco por aí. Exercícios em tarefazinhas simples agora. Vamos pegar, será que existe, pergunta, será que existe um psi tal que psidágia, psi ou psidágia, sigma, psi seja igual a x? Ou seja, será que eu posso reconstruir as coordenadas do espaço-tempo a partir de um espinor? Eu estou no espaço espinorial, não conheço o espaço-tempo, mas eu sei que eu posso formar um vetor. Por que esse vetor não pode ser o próprio vetor da posição? Ou seja, teria um sistema desse tipo assim: x é igual a π1 está π2 mais π2 está π1. Y igual a menos i, π1 está π2 mais i, π2 está π1. E z igual a π1 está π1 menos π2 está π2. Então esse sistema aqui, matemático, esse sistema aí tem quanto tempo? π1, π2 variáveis. π1 e π2 são complexos, então ele tem 4 variáveis reais. Então esse é um sistema com 4 incógnitas, 4 variáveis reais. A parte real de π1, a parte imaginária de π1, a parte real de π2 e a parte imaginária de π2. No entanto, é um sistema de 3 equações. Então tem 4 incógnitas e 3 equações. Então é um sistema fatalmente indeterminado. Então ele tem solução. Então cada um pode, infinitas soluções. Então podem procurar, porque você vai resolver esse problema para nós. Você matemático, né? Você lá com o auxílio aí do Pedro, que também está lá na UF, lá se reúne um dia de tarde e traz uma possível solução desse problema. Quem é π1, quem é o espinor psi, e determinar o espinor psi em função de x, y, z. A solução não é única, você pode identificar a família de soluções. Mas por que esse exercício? Ele está mostrando justamente isso. Se nós estamos, a nossa situação é essa, nós estamos aqui no espaço-tempo. Mas esse espaço-tempo, ele tem uma espécie de um backup. O backup do espaço-tempo é o espaço espinorial. Toda a informação do espaço-tempo está naquele espaço espinorial. Lá tem escalares, lá tem vetores, lá tem tensores, está tudo aqui dentro. Então, tudo que acontece aqui, tem um backupzinho aqui. Então, se acontecer disso aqui, sofrer um ataque de vírus, alguém destruir aí o HD do espaço-tempo, eu tenho um backup guardadinho do espaço-tempo. Eu reconstruo tudo que eu perdi através dos espinores. Então, os espinores, eu vou reconstruir estalar, então eu posso pegar quantos espinores eu quiser. Para cada espinor que eu quiser, eu posso pegar um casal de espinores, um espinor psi e um espinor psi, construir um escalar. Isso aqui é invariante de S2. Então, essa grade é essa, ou invariante. Essa grandeza aqui é um escalar, essa grandeza aqui é um escalar, psi, eu posso botar até outro espinor, mas a partir dos espinores eu reconstruo o espaço-tempo. Então, essa informação é interessante porque talvez isso aí vem dentro dessa estrutura de pensamento da relatividade. A matéria é a origem da geometria. Segundo os preceitos das equações de Einstein, que a gente tem o tensor de energia e momento como fonte de gravitação. Então, matéria e energia gerando um campo gravitacional. Mas quem gera a matéria e a energia é o espinor. A matéria do universo ela é fermiônica. Ela está nos quartos. A matéria do universo, segundo o modelo padrão, é fermiônica. Ela está nos quarks, está nos leptons, está nos neutrinos, está nos leptons carregados, nos neutrinos, está na radiação, está no campo de Gauge. Então, a partir da matéria primordial do universo, a gente pode construir a distribuição de matéria e energia do universo. E com isso, a geometria e a gravitação sai como solução da distribuição de matéria. Então, vamos dizer assim, essa linha de raciocínio, ela segue mais ou menos esse tipo. A partir da matéria, nós construímos o espaço-tempo. Fala. Isso aí me lembra essa expressão XYZ que escreveu. Eu lembro um cara alemão, me esqueci o nome dele, que ele dizia que toda vez que eu vejo alguém falar em cultura,
da vontade de sacar o revólver. Da lá em cultura, por quê? É aquele pessoal lá da Dissa, se arrome, Esse é mesmo. porque pô, essa forma da vontade de sacar um revólver. Porque lá confunde muita gente, cara. Entende assim? Você de repente você tem teu XYZ, era um pouco que você entendia. Entende assim? De repente ele começa já a ter um Spinoza construindo ele. Daí, Você não, quem vem primeiro? Quem é a galinha? Não, você já, eu digo assim, você entendia quase nada. Mas pelo menos XYZ você entendia. Depois entraram com o tempo. Daí você vem com uma expressão que começa aqui. Pô, é uma expressão que essa é a vontade que eu tenho, de sacar um revólver. Entende assim? É porque você é nada. Você não é romano, civilizado. Vou explicar por quê, estou brincando, né? Claro. Mas eu estou só pensando, vamos pensar juntos assim. Como é que a gente, vamos dizer, como é que tem sido a nossa história aí, a história da cultura que você detesta aí, você é contra a cultura aí, né? Então vamos dizer, como é que a gente tem conhecido, né, a natureza, vamos dizer, a caminhada da física, vamos dizer, no século XX, né, dessa física não galileana. Algum fenômeno revela uma pontinha de simetria para você. Então imagina que você está procurando um gatinho. A única coisa que você está vendo embaixo da geladeira é a pontinha do rabinho dele. Você fala, então tem um gato aí. Quem é o gatinho? De repente não é um gato. Né? Quem é o bichinho? Né? Pode ser um patinho. Né? Olha lá, tem um bichinho. Então você percebeu, por algum fenômeno, que pode ser o decaimento de uma partícula, pode ser a produção de alguma partícula a partir de raios cósmicos, você percebe uma categoria muito limitada de fenômenos que guardam entre si certas relações. Por exemplo, você pode perceber, vamos dizer assim, na natureza, você pode perceber o mundo dos mesons pi se relacionando com o mundo do elétron e do neutrino. Então você tem duas categorias e você percebe que há relações que não são casuais, há relações que se repetem, há padrões de repetição entre esses objetos aqui. Isso induz para você, aí você, né, com o teu raciocínio, com a tua cultura que você está negando, você chega a uma simetria. Bom, essas relações não são acidentais. Essas relações têm um padrão de repetição, eu consigo identificar esse padrão através de uma simetria. Bom, essa simetria, ela, na matemática, ela vai estar associada a um grupo. Então eu consegui fazer um modelo matemático para o meu sistema, a partir das relações, né? Tipo, pode ser relações de recorrência entre seções de choque, decaimento do pi0, decaimento do pi-. Então a gente consegue, a partir de certos eventos físicos mensuráveis, né, que você detecta e você mede o valor de seções de choque, de amplitudes de decaimento, né, de larguras de decaimento, tempos de decaimento, a gente percebe padrões que não são casuais, eles são induzíveis, eles são talvez, né, o reflexo de uma simetria. Essa simetria chama um grupo, mas você só conhece esses fenômenos. Então você está conhecendo, sabendo só o rabinho do gato. Agora você quer ver a patinha, quer ver o focinho, quer ver o bigodinho do gato. E aí esse grupo, ele te revela muito mais claro. Você tem um grupo, esse grupo tem representações. Uma das representações é essa que me fez descobrir ele. Outra representação é essa, que também gerou a descoberta do grupo. Então, esse grupo, claramente, foi descoberto daqui para lá, foi através da representação, da existência desses padrões aqui de simetria, que eu descobri esse grupo. Só que esse grupo, ele tem representações mais amplas. Então, ele vai poder, de repente, aqui, trazer uma coisa que eu não conhecia, que é o mu no seu elétron. De repente, ele pode trazer para cá o tau no seu elétron, seu neutrino, perdão. De repente, ele pode trazer para cá os quarks. Então você, a partir de um fenômeno muito limitado, esse fenômeno muito limitado revelou para você uma simetria, e essa simetria te deu um grupo. Então quando você tem um grupo na mão, você tem um poder muito forte de construção. Você começa a ver todas as possíveis representações do grupo. Aí você fala, bom, algumas representações são aquelas que eu já descobri, que me fizeram descobrir o grupo. Mas eu prevejo
uma série de outras representações e sei, inclusive, relacioná-las da mesma forma que essas relações aqui apareceram para mim na natureza. Então eu começo a fazer predições, eu começo a ganhar novas estruturas e ver como elas interagem, como que uma... Ou seja, eu crio agora um imaginário, crio uma outra cultura completamente ditada pelo grupo. Então daqui para cá isso aqui é pura abstração. Então, de uma certa maneira, é isso que tem sido, isso que veio acontecendo. Com o elétron e o decaimento beta do nêutron, se previu o neutrino. Aí com o elétron e com o neutrino se pensou no SO2. E aí você foi construindo, daí você previu os quartos. Então, eu diria que um pouco o papel da ciência, quer dizer, você querer sacar a arma por causa disso, você está matando tudo isso aqui. Quer dizer, aquilo que te fez descobrir um mundo muito além do imaginado, é simplesmente um caso particular. Então, na verdade, você reobtém ele, você partiu dele, mas você entende que ele agora é um caso particular de uma situação muito mais ampla e muito mais cheia de fenômenos. Então, isso que acontece, vamos dizer, a gente descobriu o Spinor por essa caminhada muito tortuosa. A gente está no espaço-tempo, não tem nenhuma referência a Spinor, aí a gente criou o conceito de imutável do espaço-tempo, que é, na verdade, a isometria da métrica do espaço-tempo, e aí a gente vê que o grupo de rotações ele trabalha com os vetores, mas a gente vê que a gente começa a criar estruturas novas, e que essas estruturas novas podem, inclusive, o mu, ele decai no elétron. Então, essa estrutura aqui, que eu nem conhecia aqui, ela acaba decaindo, você sabe que o mu decai no elétron, no antineutrino do elétron, no neutrino do mu. Então eu começo a ver que essa estrutura, que é completamente nova, a minha simetria me permite construir uma física que mostra que esse objeto, que é o objeto assim, de meu domínio maior, porque eu sei trabalhar com elétrons, o elétron é estável, eu acabo descobrindo que tem uma partícula instável que dura 10 a menos 6 segundos, mas a partir do decaimento dela eu estou gerando elétron. Então é o que está acontecendo aqui, você sai do espaço-tempo, cria o Spinor, e aí você começa a ver que o espaço-tempo é um caso particular de uma situação muito mais ampla. Eu acho que, basicamente, esse tem sido um pouco o caminho da física. A gente parte de uma coisa muito particular, né, que a gente conhece, mas essa coisa muito particular, simplesmente, é a ponta, é o rabinho de um gato que está escondido. Daqui a pouco a gente descobre o gato todo. Mas se chegou o gato todo, você vê, bom, realmente é um gatinho que está aqui embaixo da geladeira, e eu conheço ele, vejo tudo dele, mas eu descobri ele por uma pontinha. Então, às vezes, é um trabalho quase que geológico, né? O trabalho da simetria é um trabalho quase que arqueológico, vamos dizer, melhor até. É um trabalho quase que arqueológico, porque você descobre alguns vasinhos quebrados, algumas pinturas, e aí você vê que isso aí é parte de uma cultura muito mais ampla, que é o grupo, e aí você vê que essa cultura se refletia em muitas outras coisas. Você começa a ver, então pode ser que nesse sítio aqui eu vai encontrar isso e aquilo. Então a simetria te dá um trabalho, é quase, vamos dizer, dessa forma a gente está trocando essas ideias, né? Parece que o trabalho da arqueologia também está um pouco dentro dessa matriz de pensamento da simetria, através de alguns remanescentes, de alguns restos de uma civilização, você começa a construir o conceito daquela civilização, e aí você começa a ver, nossa civilização deveria ter isso, 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 e você sai procurando. Você não sai ao acaso procurando randomicamente. Você já sai induzido por algum raciocínio, algum tipo de conhecimento que você criou a partir daqueles poucos objetos encontrados. Né? Eu acho que a simetria faz isso em física, né? O papel da simetria no século XX, a partir do elétron, a partir do próton, a partir do fóton, depois o nêutron, que decai no próton, no elétron, em alguma coisa que é o neutrino, né? Então, disso aqui, cara, a partir disso aqui, que era o que a gente tinha de concreto na década de 30, você construiu basicamente tudo. Você fez previsão, você previu o meson-peak que ele apareceu, você previu o pósitron que apareceu, aí você começou a prever os quartos que apareceram, previu novos leptons que apareceram, apareceu tal, previu o bóson de Higgs.
chegou até o próximo Higgs. Você fez uma construção cultural e te levou aqui ao Higgs. Segundo, né, as boas línguas, as más línguas, o Higgs existe. Então, acabou de ser descoberto também. Então, o papel da simetria é esse. O importante, por que se estuda tanto simetria em física? Por isso, porque você, tendo uma dica daquela simetria, ela te permite fazer grandes previsões. Nem tudo que a simetria prevê pode ser encontrado. Então, a gente sabe que ela prevê coisas que são encontradas, mas nem tudo precisa ser encontrado, mas ela te dá uma base para aquilo que você pode prever e encontrar. É o caso da simetria SO3, né, no mundo dos quartos. Ela previu a existência de uma série de Hadron, que apareceram, foram descobertos, um a um, previstos e descobertos. Agora, por exemplo, o evento mais surpreendente, mais desafiador, de 3 meses atrás, que foi o aparecimento possivelmente de mesons formados de 4 quarks. Não mais de um par, quark, antiquark, mas de 2 pares, quark, antiquark. Isso não está previsto dentro do modelo. Você pode agora começar a criar uma teoria, porque isso aí pode estar indicando ser a ponta de uma simetria mais ampla. E aí você vai, que simetria pode ser essa? Aí quando você chegar a essa simetria, você fala, agora essa simetria me faz prever o quê? Me reconstitui isso? Me prevê o quê? E aí você vai abrindo os seus horizontes. É assim que a física, essa física, vamos dizer, de simetrias funciona. Então, a gente está redescobrindo o espaço-tempo. Agora a gente entendeu o seguinte, se o espaço-tempo não existisse, então a gente poderia criar ele a partir dos espinores. Então o que é mais fundamental? É o mundo dos espinores. Eu sei que o mundo dos espinores está aqui. Então eu posso pensar, será que eu poderia viver num universo puramente espinorial? Faria sentido aqui o mundo? No Big Bang, né, antes de se consolidar essa geometria do espaço-tempo. Será que o mundo não era o mundo do espinorial? O que eu tinha no universo? Eu tinha matéria fundamental, eu tinha os quarks, neutrinos, leptons, né? E esses objetos depois foram se formando, se configurando para formar as estruturas. Formaram átomos, né? Depois os átomos formaram estruturas mais complexas, estrelas e tal. Mas a matéria primordial do universo, talvez o Big Bang tenha se dado aqui, e a partir do Big Bang, isso é viagem, cara, só assim, isso faz sentido a gente pensar. O Big Bang pode ter sido o Big Bang espinorial, e do Big Bang espinorial a gente construiu o mundo, né? O mundo geométrico onde nós vivemos. Quer dizer, a teoria de espinores, ela abre espaço para isso. Segundo o Cartan, quem lê o livro do Cartan, não é o livro, né? Capítulo 3 e o capítulo 5 do Cartan, vai ficar muito tocado por essa possibilidade de você reconstruir a geometria do espaço e tempo puramente a partir dos espinores. Você tem algum estudo que vai além do mundo dos espinores, algo mais primordial? Do que os espinores? Sim. Quer dizer, você pode ter estruturas mais primordiais ainda do que os espinores. Você tem certos estudos em geral que mostram estruturas mais primordiais que os espinores. Você não sabe construir nem mecânica quântica para esse objeto. Você não sabe onde você colocar na física. Eles acham que existe, aqui não sabem como... Pode ser que tenha um objeto mais primordial. Essas equações aí, do X e do Z, Sim. eu poderia, por exemplo, pegar essa do Z e construir uma outra equação independente. Sim. Por exemplo, multiplicando, que nem você fez do X por Y, multiplicando com menos 1 por Y. Eu teria 4. Mas essas são combinações, Essas você não são vai combinações. adicionar informação, não vai... Basicamente, você tem porque pensa bem, você tem um sistema, você não pode fugir disso, você tem 4 variáveis e tem 3 dados. Você tem X, Y, Z. Você tem um desbalanceamento de grau de combinação linear, se você fizer, você não adiciona informação. Você só repetindo Não, informação. Só se for informação não linear, eu não sei, não vou responder. O próprio sistema é não linear, o sistema é quadrático. Mas se, por exemplo, se eu pegar tipo, aquele psi1 está, psi1 multiplicar por menos Z. E Multiplicar no por outro eu menos Z. multiplico só por I. Aqui. Tipo a mesma coisa que você fez do X por Y. Você multiplicou o primeiro por menos I e o segundo por I. Você tem dois caras independentes. Foi muito bem, aqui tem o menos I, Inclusive, o mais I. se fosse 2 mesmo. Não, então, foi o que você fez. Você multiplicou um elemento. Sim. O outro elemento você multiplicou Então, por I. me fala o que você quer fazer. entendi. Vamos multiplicar isso. Aí eu faço a mesma coisa do Z, eu obtenho outro cara que vai ser... Ele quer obter um dado sendo... também independente. menos I, se um está... Menos I, o outro você multiplica por mais Z. Você disse que você vai criar uma nova coordenada. A quarta Uma coordenada. quarta coordenada a partir desse espinor. Esse seria uma equação independente do X e Sim, Z. sim. Eu acho que isso faz sentido. Mas aí, por exemplo, pensando em Minkowski, você tem um tempo a mais como coordenada. Sim. Só que aí só a álgebra de Clifford, você precisa de 4 espinores. Você não vai criar álgebra de Clifford no espaço de Minkowski.
Não? Não. Então, É isso. Você não vai. Entendi. Você queria ver se será que o tempo tem uma Mais origem, do né? que. Não, não vai conseguir. Tenta, mas você não vai conseguir. Professor, você tinha. Professor, Quem me chama? Ah, fala aí, não. Com relação direta, por exemplo, escalar, eu faço Quer me dizer, Fernando? quando eu faço escalar, Dagger Xi, por exemplo. Por exemplo. E eu faço vetor Dagger, sigma, Xi. Tem uma relação entre esse escalar e esse vetor? Temos esse escalar, Isso. E o vetor você constrói? temos esse vetor aqui. Isso. Existe uma relação direta? Como existe, Existe uma relação direta entre escalar? você pode pensar o seguinte. Tá, boa pergunta também. Como é teu nome? Foster. Foster, né, Foster? Olha aí, vamos ver a pergunta do nosso colega. Por exemplo, se eu pegar um escalar e juntar, então um escalar e aqui eu tenho esse vetor. Será que um escalar, quer dizer, a gente já sabe da relatividade especial que um escalar e um vetor podem formar um quadro de vetor, ou como o Pedro estava falando, será que eu posso pegar um escalar, juntar com um vetor para formar uma componente? Vamos pensar o seguinte, se essa grandeza aqui é um escalar, então essa grandeza está numa categoria que não vai se misturar com essa. Então, essa grandeza aqui, certamente não se mistura com essa aqui. Por quê? Porque essa grandeza aqui é um escalar, e essa grandeza, do ponto de vista do grupo SO3. Se eu pensar em SO3, essa grandeza é um escalar, portanto ela é uma representação irredutível do grupo SO3. Essa grandeza é um vetor, ela é uma representação irredutível do SO3. Um vetor nunca mistura com um escalar sob rotações. Mas agora, pode estar dizendo o seguinte, será que isso aí é a porta de abertura para um novo mundo? Será que eu não posso ter uma simetria mais ampla? Será que eu não poderia ter, do ponto de vista do SO3, esses objetos não se misturam? Mas agora, se eu pegar o que é um escalar, então se eu juntar um escalar com as três componentes de um vetor, do ponto de vista do mundo tridimensional, do ponto de vista do SO3, essa operação é uma operação como simplesmente assim, eu estou juntando duas coisas, mas não estou constituindo nenhuma grandeza nova. Porque eu ganho uma coisa com 4 componentes, sim, mas essa coisa com 4 componentes é um vetor? Não, não é. Porque esse objeto aqui nunca se comunica com esses aqui. Agora, eu poderia pensar, mas será que isso não é um vetor de um espaço quadridimensional? Então, será que se eu pegar um escalar de 3 dimensões e juntar com um vetor de 3 dimensões, eu não posso formar um vetor de 4 dimensões? Então vamos pensar isso. Eu tenho um espaço euclidiano aqui, meu espaço euclidiano é quadridimensional. Então meu vetor em 4 dimensões tem 4 componentes. Vamos colocar assim, V1, V2, V3, V4. Para ficar mais próximo disso aqui, vamos dizer que eu fizesse o contrário. Eu botasse as 3 primeiras componentes vetoriais, pegasse V1, V2, V3, são as 3 componentes do vetor de SO3, então isso aqui é um vetor de SO3, e isso aqui é um escalar de SO3. Vamos chamar esse escalar aqui, por ser escalar, vamos chamar de S. Então, aqui, isso aqui é o meu mundo SO3, meu mundo tridimensional. Então, no mundo, do ponto de vista do mundo tridimensional, isso aqui é um vetor, e isso aqui é um escalar. Esses dois objetos são categorias incomunicáveis. Mas agora, será que se eu juntar um escalar a um vetor de SO3, eu tenho condição de ir para o SO4, o vetor do SO4? Então, se a gente olhar, se eu estou num espaço quadridimensional, então eu tenho 4 eixos de rotação. Eu posso fazer uma rotação em torno do eixo do X, em torno do eixo dos Y, em torno do eixo dos Z, e em torno, sei lá, do eixo dos W, que é uma 4ª dimensão. Se eu fizer uma rotação em torno do eixo dos W, fizer uma rotação em torno do 4º eixo, esse cara não muda, que aquela coordenada não muda. Mas essas 3 aqui mudam. E elas estão mudando porque eu estou fazendo uma rotação um hiperplano ortogonal a essa direção. Então, se eu fizer uma rotação desse espaço aqui, uma rotação em torno do eixo da 4ª dimensão, esses objetos aqui, eles rodam segundo um SO3. E esse objeto aqui, do ponto de vista dessa rotação, ele não muda, ele é um escalar. Então, se você olhar isso aí, quer dizer, na verdade, se você juntar um vetor do espaço tridimensional com um escalar
do espaço tridimensional, você consegue formar um vetor de SO. Então, a quarta dimensão, que você poderia juntar esse escalar aqui, quer dizer, do ponto de vista do SO3, essas duas grandezas permanecem irredutíveis, separadas. Mas agora, uma transformação SO4, se eu fizer, por exemplo, uma rotação em torno do eixo X, esses três caras se relacionam. Então, esse escalar, ele só é escalar no mundo quadridimensional se eu fizer uma rotação em torno da direção dele. Mas se eu fizer uma rotação em torno de qualquer outro eixo que seja ortogonal a ele, eu vou rodar ele, vou misturar ele com as demais componentes. Então ele vai ter um caráter vetorial. Ele se mistura com as demais componentes. Tá certo? Essa que é a ideia. Tá claro? Era dentro disso que você queria saber? Nós vamos ter uma coisa até mais simples, por exemplo, relacionar ao escalar como um módulo de vetor, talvez. Entendi. Você queria ver se... Não, seria... Não, entendi. Você queria ver se podia relacionar esse escalar com esse módulo desse vetor aqui, né? Entendi. Por exemplo. Nossa, mas é bem simples. Não, inicial que fizeram. Tá. Por exemplo, se a gente pegar essa grandeza aqui, psi-dagger psi. Essa grandeza aqui é módulo de psi1 ao quadrado, mais módulo de psi2 ao quadrado. Essa grandeza que nós construímos aqui, né, psi-dagger sigma psi, que se comporta como um vetor. Então, por exemplo, a tua pergunta é, será que escalar aqui tem alguma relação com psi-dagger psi, né? Então, só vocês fazerem isso. Vocês podem fazer esse produto escalar aqui, vai ficar aqui 1 ao quadrado, mais que 2 ao quadrado, mais que 3 ao quadrado. E compara com isso. Por exemplo, boa exercício. Então, esses são os bilineares espinoriais. Quando a gente estudar a equação de Dirac, a eletrodinâmica, os bilineares espinoriais eles vão estar associados a grandezas físicas. Por quê? Porque os bilineares espinoriais eles estão no mundo das coordenadas. Então, nós vamos ver lá, quando a gente estudar a equação de Dirac, por exemplo, que um bilinear desse tipo, ele vai estar associado à densidade de carga do elétron, por exemplo. E que esse objeto que nós construímos, psi-dagger sigma psi, ele vai estar associado à corrente, densidade de corrente eletrônica. Então, na teoria de Dirac, por exemplo, nós vamos ver que bilineares fermiônicos, que a gente chama também de, na gíria a gente chama não só de bilineares fermiônicos, ou bilineares espinoriais, também no jargão aí da física, né? O pessoal também chama de condensados fermiônicos. Condensado por quê? Porque são dois espinores agregados no mesmo termo, né? E dois espinores então são chamados condensados fermiônicos, né? Esses condensados fermiônicos eles vão ser interpretados como grandezas físicas, como densidades, correntes, por exemplo. Então, por isso que a gente se detém um pouco nesse estudo, né? Então, no caso aqui, a gente só tem, né, na nossa álgebra de Pífano, nós temos só esses objetos aqui. Agora, dá uma olhadinha numa outra coisa também que pode ser interessante, que é o chamado reordenamento de Fields, que é uma coisa meramente técnica. Antes de você começar, você fala outra vez que quer relacionar os quaternions com o que a gente estava olha, vendo. Vamos fazer isso antes que Talvez seja melhor. Vamos fazer, esse ponto é uma boa coisa, foi bom você lembrar. Está fora da nossa agenda aqui, deixa eu colocar aqui. Deixa eu introduzir outro quaternions. Beleza. Está na hora mesmo. Então isso aqui foi. Agregamos agora. Então, o que é o quaternion para lá, né? Número complexo, né? A gente sai dos números reais e passa para os números complexos. O que a gente faz? A gente pega um conjunto, 2 reais, e cria um novo sistema numérico, introduzindo uma nova unidade, que é o I, com essa propriedade. E 2 é igual a menos 1. Então, lá dentro do mundo dos reais, a gente sabe que não pode ter uma grandeza cujo quadrado seja menos 1. Outro nível. E a gente faz toda uma álgebra aí. Então, o que observar dessa unidade
é que ela tem essa característica. O que nós vimos hoje, na aula passada, foi se eu pegar uma matriz 2 por 2, vamos pegar aqui uma matriz complexa 2 por 2, nós conseguimos expressar essa matriz numa base que é a identidade. Eu posso expressar sempre essa matriz como sendo a combinação linear da matriz identidade mais as 3 matrizes de Paulo. Nós tínhamos feito isso na aula passada, sabemos que esse alfa nada mais é do que o traço da matriz M, e esse beta aí, agora multiplico aqui, sigma J, sigma J é 2, tem fator 2 aqui no meio do traço de M, sigma M. Então a gente consegue ver que a gente consegue expressar uma matriz 2 por 2, portanto 4 elementos, 1 real mais 3 reais, 4 reais, nessa base. Onde eu tenho 3 matrizes que satisfazem a seguinte propriedade: o quadrado de cada uma delas é identidade, e se elas são distintas, elas são anticomuns. Tá? Então, esse aqui ninguém tem novidade, porque a gente já sabia. Foi até bom, Pico, porque aí eu vou ver o ordenamento de física dentro dessa categoria. É bom lembrar aí dos quatro. Bom, vamos observar o seguinte: eu tenho agora, eu tinha um número real, aí construí 2 reais, juntei no complexo. Agora eu estou vendo que eu posso pegar 4 reais e colocar. E aqui o que você observa? Como é que esse número complexo é formado? Ele é a unidade real mais a nova unidade que eu introduzi. Aqui eu tenho a unidade, e agora eu tenho 3 objetos. Agora observe o seguinte: se eu associar a matriz sigma, se eu pegar cada matriz de Paulo e multiplicar por I, eu posso criar 3 grandezas que eu vou chamar de I maiúsculo. Geralmente se chama de IJK. IJK. Qual é a propriedade dessas 3 grandezas aqui? Essas 3 que estão representando essa matriz. Cada uma delas vai ter quadrado igual a menos 1. E, por serem matrizes de Pauli, sempre que eu tiver o produto de IJ, isso aqui vai me dar, quer dizer, IJ é I sigma x vezes I sigma y. I vezes I dá menos 1. Sigma x vezes sigma x, sigma y é I sigma z. Então, IJ é menos K. JK é menos I. E KI é menos J. Mas elas anticomutam. Então, IJ, é claro, que é igual a menos JI. JK é menos KJ. E KI é menos I. Então, essas três unidades, elas têm quadrado igual a menos 1 e elas anticomutam. Então ela tem uma álgebra bem formada. Então, por exemplo, se eu pegar um outro, eu posso, então, essa relação aqui, eu posso pensar como sendo a expansão, eu posso pensar então que uma matriz 2 por 2 complexa, ela é alfa vezes a identidade, mais, vou botar alfa, não vou botar a identidade, porque eu fiz a unidade, mais beta vezes I, mais beta 1 vezes I, mais beta 2 vezes J, mais beta 3 vezes K. Claro, eu agora posso multiplicar 2 grandezas com essa categoria, porque eu sei que I vezes J dá menos K, J, eu sei multiplicar I por J, sei multiplicar J por I por K, K por I, J por K, K por J, eu não vou sair do IJK. Então, se eu pegar um objeto com essa estrutura e multiplicar por outro objeto com essa estrutura, eu vou ganhar um terceiro objeto que tem essa mesma estrutura. O alfa desse, vamos dizer que eu tenho um objeto, vamos botar assim, deixa eu chamar assim, alfa, chamar assim de alfa, vou botar assim, chamar assim, vou botar aqui, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então, se eu multiplicar, vamos chamar esse objeto aqui de, vamos chamar esse objeto aqui de Q1, vai dizer justamente com a término. Então, esse objeto aqui de Q. Vou chamar esse objeto aqui de Q grande, que vai ser beta 0 mais beta 1
beta 2 mais beta 3. Então, se eu multiplicar Q pequeno por Q grande, eu vou obter, sei lá, um Q tio. Mas aí eu vou saber quem é, ó, Q tio. Quando eu multiplicar esse, ó, alfa 0 vezes beta 0 vai dar alfa 0. Quando eu multiplicar I por I, vai dar menos 1. Então eu vou produzir, na parte real, eu vou produzir alfa 0 vezes beta 0 menos alfa 1, beta 1, menos alfa 2, beta 2, menos alfa 3, beta 3. Então, esse novo objeto vai ter uma parte puramente real, que é uma combinação desses parâmetros aqui. Aí eu vou pegar agora a componente em I. Vai ser alfa 0 vezes beta 1, mais alfa 1 vezes beta 0, mais alfa 2 vezes beta 3 e alfa 3 vezes beta 2. Então eu posso construir um novo objeto dessa mesma categoria. Ele vai ser um gama 0